uma mensagem pra mim 5 horas da manhã, falando de um sonho que você teve com minha mãe. Você não tem noção do céu. Eu tô vendo esse homem falando aqui, eu fico assim, Jesus, eu já vivo isso, eu já tô assim, mas eu não sabia. Ele falando aqui do dia dos 4 passos, né? Ele falou do amanhecer. Aí depois ele falou do começo do dia, e do dia começado, aí que é o terceiro passo. Eu falei, o dia começado, eu acho que eu não comecei o dia ainda não. Mas aí quando ele tá falando aqui do começo do dia, eu percebo claramente essa luz que ele falou assim, essa pessoa, essa alma, ela sente a vida divina, ela vive a mesma vida dos bem-aventurados. Eu falei, será? Aí depois ele falou, alegria, ela sente uma alegria, uma força da potência criadora, da vontade divina. Eu falei, realmente, eu vivo numa felicidade, eu vivo rindo, e o mundo tá assim, eu tô rindo, e tá tendo tanto problema aqui na minha casa, mas eu tô tão tranquila. Só ontem que eu dei uma baqueada assim, mas assim, no mais eu tô sempre em paz, tranquila, feliz demais, rindo. E ele falou, e essa alma é um sol para as outras almas que estão ao seu redor. Meus filhos, eu percebo neles a mudança nos meus filhos. A alegria que a gente tem aqui na minha casa, a paz que eles têm. Meus filhos não é aquelas crianças assim, porque tá na pandemia, tá trancado dentro de casa. Eles vivem numa alegria constante. Não vive assim, aquelas crianças irritadas, chorando, dando birra. É incrível. E meu esposo também. Eu vejo claramente a alegria quando a gente tá junto, assim. Alegria mesmo, a gente tá às vezes falando de coisa nada a ver, a gente dá tanta risada, tão feliz. E assim, esse final de semana eu conversei com umas amigas minhas, amiga de infância, amiga das farras e tudo, e a gente só fala de Deus. E elas não tinham o costume de falar de Deus, mas elas querem falar comigo de Deus. E ela começa a falar, e a minha amiga fala assim, Michele, você não sabe, você não tem noção do quanto você está me ajudando, porque ela perdeu a mãe e ela não entende por que ela perdeu a mãe. Ela falou, você não tem noção. Eu acho que ela falou comigo desse jeito. Eu acho que você não tem noção do que você faz comigo, do que você provoca na minha alma, do quanto você tem me ajudado. E eu conversei com ela poucas vezes. E aí eu fui falar com a irmã dela, que é a mais amiga minha, assim, que estudou comigo na escola, na infância. Eu falando com ela sobre a mãe dela, ela que tá tendo mais dificuldade para poder aceitar a morte da mãe. Ela chorava, eu falando para ela de Jesus, que ela tinha que procurar Jesus, que ela tinha que tentar, ela tinha que Jesus tá de braços abertos para consolar ela, que ele tá querendo dar colo para ela, que ele só quer que ela peça colo para ele. E eu falava, e a menina chorava tanto, e ela chorava. Assim, eu vi que eu tava falando com ela, tava tocando profundamente o coração dela. E quando eu começo a falar da mãe dela, parece que eu sei o que tá acontecendo lá. Eu falei para ela, amiga, eu tenho certeza absoluta que sua mãe tá no céu. Porque eu sonhei com ela, perto da Semana Santa, ela falando assim, eu sonhei com ela várias vezes, com a menina que morreu, a minha amiga. Várias vezes eu sonhei com ela falando assim, Michele, eu tô aqui esses dias, eu tô super bem, mas eu tô aqui só até sábado. Jesus falou comigo que eu só tô aqui até sábado, que sábado eu vou sair daqui. Eu falei, ela vai pro céu, porque era dia da ressurreição, sábado para domingo, era sábado, aleluia. Aí eu falei, amiga, eu tenho certeza que sua mãe tá no céu. Porque ela rezava o texto da misericórdia todos os dias. Ela era devota, assim, vivia plenamente. Confiava plenamente na misericórdia. E aí ela me mostrou, ela falou, Michele, teve um dia que você falou comigo umas coisas, que você mandou mensagem para mim 5 horas da manhã, falando de um sonho que você teve com minha mãe. Você não tem noção do que você fez comigo aquele dia. O tanto que eu tava mal, eu tava muito mal aquele dia. Eu falei, eu mandei mensagem para você, eu não lembro não. Ela me mostrou a mensagem, eu falei, amiga, vou falar para você, eu não lembro de ter mandado essa mensagem. Quando eu li, eu falei, não foi eu. Não foi eu que mandei, porque eu não lembro de nada do que eu escrevi. Não lembro. Aí ela falou assim... Aí eu falei assim, olha, eu falava da mãe dela, o que ela sentia quando ela estava agonizando, que Deus deu a escolha para ela de ela poder voltar e sofrer muito, ou dela ir ficar um tempo no purgatório. Eu falei assim, sua mãe falou, Deus deu essa opção para sua mãe.
E o filho dela falou assim, Michele, teve uma pessoa que falou exatamente o que você falou. Uma pessoa da igreja carismático que falou comigo exatamente isso, que Deus deu para minha mãe a escolha. Eu falei, nossa, meu Deus, eu pensei, Jesus amado, realmente não sou eu que falo. Aí ele falou, aí outra coisa que eu falei assim, e sua mãe, eu falei, sua mãe, Deus é tão maravilhoso que ele deu para ela a escolha, ou você volta, e mostrou para ela tudo o que ela ia sofrer se ela voltasse, porque ela estava com câncer. Ela ia sofrer, ela ia passar por um processo tão complicado, mas tão complicado. A recuperação dela ia ser muito difícil, ela ia sofrer muito. Ele mostrou para ela isso, mostrou para ela que ela podia ir e deixar vocês. E ela escolheu ir. Aí a menina falou assim, Michele, isso foi minha mãe que te contou no sonho? Eu falei, não, ela não falou nada no sonho pra mim dessas coisas, não, dela ter que voltar pra sofrer. Aí ela falou assim, não, porque o médico falou desse jeito. O médico falou isso que ele tá falando. Eu falei, eu não sabia de nada, eu nem conversei com o médico, nem sei quem é o médico dela, nem tive acesso, não pude visitar ela. Aí realmente, a gente vive e parece lá no céu mesmo, porque a gente tá sabendo das coisas que tá acontecendo lá. O que eu falei foi confirmado por ela, foi confirmado pelo outro amigo. Aí ela falou assim, você não tem noção do tanto que você me consola falando essas coisas. Porque eu falo para ela de fé, o que é viver com fé, aceitar a vontade de Deus. Falei muito com ela sobre aceitar a vontade de Deus. E ela, nossa, mas é tão maravilhoso acreditar nisso. Quando eu acredito nisso que você está falando, eu fico tão feliz, tão alegre. É tão bom viver assim, com essa esperança. Porque eu falo para ela da vontade de Deus, sem ele citar o livro do céu, essas coisas, eu falo assim, o que Jesus quer falar. Eu falo, amiga, não sou eu que estou falando. Jesus está em todos nós, Jesus está em você, Jesus está na Juliana, Jesus está em mim. Ele está falando, ele que está falando com vocês. É uma certeza sim, que é ele que está falando. E é realmente essa parte que ele está falando do dia começado. Você irradia a luz. Eu achei lindo ele falando, vários sóis, vai surgir um sol, uma pessoa desse jeito em um lugar da terra, vai surgir em outro. Imagina em cada ponto da terra, em cada estado do Brasil, por exemplo, um sol. Esse sol vai fecundar a terra, vai fecundar e daqui a pouco tem vários filhos da divina vontade, vários.